Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, mais este culto, 17º domingo após Pentecostes, onde, mais uma vez, Deus vem ao nosso encontro, então, para nos dar perdão, vida e salvação. E nós, mais uma vez, temos a oportunidade de louvá-lo e agradecê-lo por todas as bênçãos que Ele nos dá. Frente a isto, nós cantamos do primeiro hino. Nos colocamos em pé, invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o pecado faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser. E, infelizmente, esse pecado causa muitos problemas na nossa vida. Dentre eles, o pior de todos, a condenação eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar. Basta que nos voltemos a Ele e confessemos os nossos pecados. Confiantes nessa promessa, nos achegamos de Deus e lhe confessamos os nossos pecados. Ó Deus, nós te confessamos que não temos andado de acordo com a Tua vontade. Com razão estás irado conosco, pois não seguimos os teus mandamentos. Merecemos a tua eterna condenação por causa desses pecados. Por isso te suplicamos, amado Deus, consola-nos com o teu perdão. Amém. Queridos irmãos, se esta foi a vossa verdadeira confissão,
estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, respondam para Deus dizendo sim. Em virtude dessa confissão de vocês, como servo de Cristo, por sua ordem, anuncio a todos vocês que todos os seus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. O introito para o nosso culto de hoje, o início, está no Salmo 62, o qual faremos de forma responsiva. Salmo 62. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Assim como estamos, falamos com nosso Deus em oração. Ó Deus, és a força de todos os que confiam em Ti, e sem a Tua ajuda não podemos fazer nada de bom. Concede-nos a ajuda da Tua graça, a fim de Te agradarmos tanto na vontade como nas ações. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. A leitura do Antigo Testamento do nosso culto de hoje está registrada no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 4. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Primeira leitura para o dia de hoje, Abacuque 1 a 4, onde lemos: Essa é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e Tu não nos salvarás?
Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Até aqui a leitura. A leitura da epístola, ou da carta, está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, os versículos 1 até o 14. Aonde lemos: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas por este era o seu plano, e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça, por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Até aqui a leitura. Até aqui a leitura, então, da epístola. Em preparação à leitura do Santo Evangelho, nós cantamos no próximo hino.
A leitura do Santo Evangelho do nosso culto de hoje está registrada no evangelista Lucas, no capítulo 17, dos versículos 1 até o 10. Em reverência ao Santo Evangelho, aqueles que puderem, se coloquem em pé. Lucas, capítulo 17, versículos 1 até o 10. Onde está escrito: Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser: me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode se assentar. Em preparação à mensagem, cantamos no próximo hino.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que sempre será. Amém. O texto escolhido para a mensagem de hoje não foi o do Evangelho, mas foi o da epístola que nós lemos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos 1 até o 14. Não que o texto do Evangelho não seja importante, todo texto bíblico é importante, mas essa carta tem uma coisa a nos dizer muito interessante. Nesse texto, da segunda carta de Paulo ao Timóteo, nos deparamos com uma cena complicada para Paulo. Paulo está preso. E com ele, como ele mesmo descreve lá no versículo 8, não se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Ou seja, Paulo estava preso por pregar a Cristo. Estava preso numa cadeia romana. O que é mais impactante, talvez, nessa carta, é a tranquilidade que Paulo escreve. É a tranquilidade que ele descreve quando ele envia então para Timóteo, o seu amado filho Timóteo. Mesmo estando na cadeia, Paulo não se desespera. Ele escreve calmamente para Timóteo, dizendo: todas as vezes que lembro de você em minhas orações, dou graças a Deus. Podemos perceber que Paulo tinha uma grande afeição por Timóteo. Afinal, através da pregação de Paulo é que Timóteo havia sido convertido, por isso ele chama de filho na fé. Lembrando até mesmo da família de Timóteo. Lembra da avó dele, Lóide, da sua mãe Eunice. Mostra a importância também das mulheres que cuidam dos seus filhos, não só das mulheres, dos pais também, mas aqui especialmente da sua avó e da sua mãe, que transmitiram os ensinos da palavra de Deus, os ensinamentos na fé para Timóteo. Paulo talvez possa estar pensando que, devido a estar preso, pelo fato de ele estar preso, Timóteo possa estar ficando desanimado. E por causa disso ele começa a fraquejar na fé. É por isso que Paulo diz: por isso eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu. Por isso eu quero que você mantenha aceso, como um fogo braseado. Como aqueles que lidam com a churrasqueira vão saber, quando aquele carvão está queimado, dá aquela mexida ali, as brasas encandeiam. Como aquilo ali, manter aceso, manter firme. E Paulo ainda continua: pois o Espírito que Deus deu não nos torna medrosos, pelo contrário, totalmente o oposto disso. O Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes, nos torna sábios. E Paulo segue admoestando então o Timóteo, para que ele não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, e que nem se envergonhe de Paulo estar preso, mas muito pelo contrário, que ele esteja pronto para sofrer com ele, pelo amor ao Evangelho. Não ter medo, não ter vergonha, não sofrer, são coisas que a gente não gosta muito de passar. Medo, sofrimento, vergonha. É uma coisa gritante que nós vemos por aí, muitas igrejas dizendo: um filho de Deus não pode sofrer. Ou os cristãos são super-homens, são super-heróis, pessoas mais fortes. Eles não têm medo, estão acima de tudo, não temem nada e só fazem coisas boas, não faz nada de ruim. Mas cá entre nós sabemos que a vida do cristão nem sempre é de alegria. Por vezes nós vemos e contestamos, inclusive o próprio Deus, pelas injustiças. Vejamos o profeta Abacuque, que nós lemos também no nosso culto de hoje. Lá no capítulo 1 ele diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade?
por que toleras a injustiça? Nós vemos tanta injustiça no nosso dia a dia. Por vezes a gente pensa, eu venho na igreja todos os finais de semana, e como que eu estou passando por tanto problema? Isso é injusto. Eu faço tudo que eu posso para ajudar os outros, mas eu continuo passando por dificuldades. Onde é que está a justiça disso? E o profeta Abacuque ainda conclui: estou cercado de destruição e violência, há brigas por todas as partes, por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Destruição, violência, brigas, lutas por toda parte. Olha o que nós vemos nos nossos dias de hoje: guerras, famílias destruídas. A gente vê isso todo dia. E o sofrimento que a gente passa na nossa vida pessoal. Como eu falei antes, a vida do cristão nem sempre é um mar de rosas. Eu arriscaria dizer que na maioria das vezes até parece mais um mar de espinhos, de tanto problema que a gente tem. Os nossos relacionamentos entre pais e mães, maridos, esposas, filhos, outros parentes mais próximos. Olha que problemão por vezes que a gente tem. E o medo. Muitas vezes nós somos medrosos. Nós nos escondemos muitas vezes estamos diante da injustiça, mas a gente não faz nada. A gente fica com medo. A gente se encolhe num canto e fica lá. Nós deixamos às vezes que as pessoas sejam injustiçadas na nossa frente, diante dos nossos olhos, e nos acovardamos. Paulo fala: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas a gente tem medo. A gente age por vezes na covardia, a gente se esconde, a gente acaba fazendo o contrário. Ao invés de sermos sábios e prudentes, nós somos covardes. Tudo isso, meus irmãos, reflete o quão grande é o poder de destruição do pecado. Pecado esse que se manifesta na nossa vida das mais variadas formas, como a gente viu na confissão e absolvição. Nós estamos sujeitos ao sofrimento nesse mundo, estamos sujeitos ao medo, e o pior, a condenação eterna, porque esse pecado está dentro de nós. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para tirá-lo de dentro de nós. E nós continuamos sendo medrosos, nos acovardando, sendo muitas vezes injustos, porque o pecado está ali. Só que tem uma coisa boa: nessa luta diária, nós não estamos sozinhos. Nessa vida nós não estamos sozinhos. No versículo 9 é descrito: Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa de alguma coisa que a gente tenha feito, mas porque este era o seu plano, por causa da sua graça. E essa graça Ele nos deu por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Vejam, meus amados irmãos, uma palavra aqui faz uma grande reflexão. Antes da criação do mundo. Vocês já pararam para pensar o que isso se refere? Antes da criação do mundo? O que significa esse antes? Eu não sou professor de português, mas a palavra antes já diz, se refere ao que vem antes. Ou seja, que a graça que Deus nos deu através de Cristo Jesus é muito maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido. Não tem nem como mensurar isso. Nós somos criaturas que vivemos no tempo. O antes se refere a algo que não tinha tempo.
O tamanho da graça de Deus, não tem como dizer. Ela vem antes. Antes que houvesse um agora, um presente, um passado, a graça de Deus já estava lá. Antes de existir qualquer coisa, antes de vocês existirem, antes de eu existir, a graça de Deus já estava lá. Antes de existir nós, Deus em seu amor sem tamanho já havia concedido a graça para cada um de vocês e também a mim, através do seu Filho Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós sabemos que tem dias que as coisas não vão bem. Tem dias que os sofrimentos são tão grandes que nós pensamos em desistir de tudo. Tem dias que nós sentimos medo e eles continuarão acontecendo. Mas lembre-se, antes de tudo isso, acima de tudo isso, está a graça de Deus. A graça de Deus que nos livra do pecado, que nos dá a salvação, que nos dá ânimo para viver e enfrentar esses problemas, para todos os dias nos levantarmos da nossa cama e seguirmos em frente, sabendo que nem sempre vamos estar felizes, que nem sempre vamos fazer tudo o que a palavra de Deus quer, mas que a graça de Deus já foi dada antes da criação do mundo, que o perdão de Deus está sobre você antes da criação do mundo. Meus amados, o apóstolo Paulo ainda conclui dizendo: temos esse precioso tesouro, temos essa preciosa graça que é para todos, que nos é dada por meio do Espírito Santo que vive em nós. Temos esse maravilhoso consolo, apesar do sofrimento, apesar dos dias difíceis, apesar das injustiças, apesar do pecado por vezes se grudar em nós, nós não conseguirmos vencê-lo naquele dia, apesar de qualquer coisa, a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre você. Esse é o consolo, meus amados irmãos, que Jesus nos oferece. É para você, pois antes de você existir, Ele já te amava. Que essas palavras permaneçam nos nossos corações, nas nossas mentes, enquanto vivermos aqui nesse mundo. Amém. Cantamos do ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. No momento do nosso ofertar, aqueles que vieram preparados para isso poderão fazê-lo agora, conforme vocês já estão habituados à nova forma, trazer até aqui à frente, cada lado seu respectivo prato, e durante o recolhimento das ofertas nós cantamos no próximo hino.
Momento da nossa oração geral da igreja, onde nós incluímos todos os nossos pedidos especiais, também os nossos aniversariantes. Temos de pedido hoje para que o Espírito Santo mova os corações e mentes, para que as pessoas votem amanhã a favor do seu reino. Pedido importante, né? Também temos os nossos aniversariantes, que são eles, no dia 25, então, Robson Thiago Ros, dia 26, Cleo Lutz, a Herta Krupp da Silveira, Raquel Denise Scheffler, no dia 27, Bibiana Teixeira da Silva, dia 28, Renato Beckenbach e a Vera Luiza Kurster, no dia 30, Arthur Scheffler Finkler, e em outubro, dia 1, César Luiz Bauer, Nicolau Luiz Bauer, e dia 2, Arthur Kupski Sontag e Marli Lissone. Também queremos colocar eles em nossas orações. Aqueles que puderem, então, se coloquem em pé. Falamos com o nosso Deus em oração. Todo-poderoso, eterno Deus e amado Pai celestial, como é bom poder vir à Tua casa, como é bom poder receber o perdão dos nossos pecados, e agora, daqui a pouco, receber Teu corpo e Teu sangue, que são o fortalecimento da nossa fé e também o perdão que entra pela nossa boca. Amado Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que Tu derramas sobre nossas vidas todos os dias, mesmo que muitas dessas bênçãos nem sequer podemos perceber, como o sol, o ar, a cama, a comida, todos os bens, nossa esposa, a família, tudo que Tu nos dás e muitas vezes não reconhecemos. Amado Deus, nós te somos gratos pelo bem mais precioso que Tu nos deste, pela graça que Tu teve por cada um de nós, antes da criação do mundo, já ter preparado o perdão através do Teu Filho Jesus. Graças nós te damos por isso, amado Deus. Queremos também, amado Deus, incluir nas nossas orações os nossos aniversariantes da semana. Esteja com eles, amado Deus, os fortalecendo na caminhada, para que eles continuem firmes na fé para o caminho da vida eterna, para que não vacilem, para que possam chegar lá e estar conosco, com todos os santos, na vida eterna. Agradecemos por eles terem mais um ano de vida e que, se for da Tua vontade, que eles possam conceder quantos mais lhe aprouver. Amado Deus, também hoje estamos às vésperas das eleições em nosso país. Por isso, amado Deus, te pedimos que Tu inspire os corações para que as pessoas ajam de forma pacífica, pois sabemos que toda autoridade que existe foi instituída por Ti. Sabemos que todos os cargos de autoridade são instituídos por Ti. Por isso te pedimos que abençoe as pessoas que irão votar, que elas possam votar de forma pacífica, sem briga, sem confusão, e que tudo ocorra da melhor forma possível. Amado Deus, te pedimos então, abençoe o nosso município, nosso estado, o país, o mundo inteiro, que as pessoas possam voltar a Ti, voltar à Tua palavra. Te pedimos também que use-nos como Teus instrumentos aqui nesse mundo, para que nós possamos ser ferramentas nas mãos do Espírito Santo ao proclamar o Teu Evangelho da salvação. Amado Deus, muito mais teríamos a Te pedir e agradecer, mas Tu o sabes muito melhor do que nós. Por isso, entregamos tudo em Tuas mãos. Por Teu amado Filho, Jesus Cristo, o nosso único e grande Salvador, a graça encarnada. Amém. Passamos à liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste,
Louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Nos colocamos em pé. Todas as vezes que comer, graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por esse dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti
e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pode se sentar, cantamos no último hino. Nos colocamos em pé. Recebam todos a bênção do Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode se sentar? Chama então